No ar com você pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv, o seu programa Cabeça para Cima. Sempre trazendo para você temas que informam, orientam e edificam a sua vida. Porque é assim mesmo que a gente quer ver vocês, viu? Todo mundo de cabeça para cima, ninguém de cabeça para baixo. E quando a gente tem informação, quando a gente cuida da própria saúde, a gente fica bem e fica mesmo de cabeça para cima. Hoje quero mandar um abraço especial para todos os nossos telespectadores lá de Porto Alegre e também de Fortaleza. A gente esteve um pouquinho distante aí de vocês, mas agora meu coração já bate forte e muito contente, porque a gente pode estar aí, pertinho de vocês a cada dia. E, queridos, olha, isso é possível tanto em Porto Alegre, como em Fortaleza, como no resto do Brasil e no mundo. É possível estar pertinho de você, porque tem uma galera que não nos abandona, nossos queridos semeadores. Estão sempre aí, orando pela gente, intercedendo, se colocando nas brechas mais difíceis, mas também contribuindo com aquilo que podem. Muita gente com R$1 por dia, R$30 por mês, que é o desafio que a gente tem feito, né? E esse valor, mesmo R$1 por dia, faz toda a diferença para a gente. Você que já é um semeador, registro sempre aqui o nosso muito obrigada. Você faz toda a diferença. E a gente ora todo dia para que o Senhor possa abençoar a sua vida, te recompensar com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Que Ele possa atender os desejos do seu coração. Você que ainda não é um semeador, mas também tem sido abençoado pela programação da Boas Novas, pensa sobre isso e vem se tornar um semeador também. Vem fazer parte do exército de semeadores da Boas Novas. Liga 21-26300 ou entra no nosso site e você já sabe que 24 horas por dia sempre vai ter alguém ali para te atender e te ajudar a se tornar um semeador. Independente de você semear ou não, também é você que é nosso telespectador, que tem estado conosco a cada dia na nossa programação. Nós desejamos que o Senhor te abençoe, te guarde e que Ele seja efetivamente aquele que comanda todas as coisas na sua vida. Fica na paz. Que a tontura, o zumbido no ouvido são sintomas da labirintite, muitos de nós já sabemos, mas vertigens, vômitos e enjoos também podem ser sintomas dessa doença, que é bastante comum, pouco discutida e sequer tem dados oficiais. Ela pode acometer qualquer pessoa em qualquer idade. Como é que surge a labirintite? Como diagnosticar essa doença? Será que ela tem cura? E como é que a gente trata isso? Cabeça para Cima de hoje vai trazer estas e outras informações para você, falando sobre o tema labirintite. Veja o nosso informativo e participa conosco. Labirintite é um termo usado para descrever quadros de tontura e vertigem, mas na verdade é uma doença caracterizada por uma infecção ou inflamação na estrutura interna do ouvido. As tonturas estão entre os sintomas mais frequentes em todo o mundo e são de origem labiríntica, em 85% dos casos. A doença atinge cerca de 33% das pessoas em algum período da vida, segundo uma pesquisa realizada pelo Unifesp no ano passado, e podem ser causadas pela má alimentação e pelo estresse. Vale deixar claro que os cuidados não ficam restritos à avaliação cautelosa daquilo que vai à mesa. Uma indicação clássica que não deve ser ignorada por quem tem um problema é manter um estilo de vida saudável, que une a alimentação equilibrada e a prática de exercícios físicos. Pois é, viu? Olha só, labirintite, alimentação, exercícios físicos. Você tem algum caso de labirintite na sua família? Ou alguém próximo a você? Uma doença comum, mas realmente que a gente não tem dado muita importância a ela. Tivemos muitas solicitações e hoje a gente quer conversar com você sobre esse tema. Recebemos aqui no estúdio o Dr. Romeu Serpa, ele que é otorrinolaringologista. Saiu! Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Prazer. Tá bom? Vamos conversar aí sobre essa doença que parece que bastante comum mesmo, né, doutor? Na verdade, é bem frequente. Se for considerar os sintomas, o sintoma mais comum, quer dizer, mais presente em todas as doenças, é a dor de cabeça. Uhum. O segundo sintoma mais frequente
mais comum é a tonteira. Então, levando em consideração que é um sintoma, quer dizer, que parece que o efeito da agressão do labirinto traz esse sintoma tontura e é o segundo sintoma mais frequente, quer dizer, acaba alguém, um dia ou no momento da vida, vai ter algum tipo de irritação do labirinto. Ou seja, é bastante frequente. Pois é, você está falando dor de cabeça, né? Mas normalmente a gente acaba ligando labirintite, já estou tonta, não sei o quê. Parece que esse é o sintoma que as pessoas mais se ligam. Mas a gente vai já voltar a conversar e se aprofundar um pouquinho mais nisso, né? Também conosco a Gabriela Maia, ela que é nutricionista funcional. Olá, né? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu é que agradeço a sua presença aqui, sempre que a gente convida. Muito bom tê-la aqui. Obrigada, obrigada. Por que uma nutricionista funcional vem debater com a gente labirintite? É uma discussão que todo mundo não liga muito a labirintite e a alimentação. A gente vai ver que é uma ligação muito íntima que existe dentro desse tratamento da labirintite, você ter hábitos de vida, incluindo a alimentação saudável, né? Que a gente consegue ajustar muito bem esse quadro, melhorando a alimentação. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Bacana. E também conosco, completando o nosso time, a Luísa Catoira. Ela é fonoaudióloga, especialista em audiologia e motricidade oral. Também muitíssimo obrigada. Prazer é meu estar aqui, querida. Como vai? E aí, uma fono, o que tem a ver com labirintite? A gente, na verdade, dá todo um suporte aí para o médico na área de avaliação e reabilitação em alguns momentos. A gente faz todos os exames, dá os laudos, passa tudo para o médico e o médico vai orientar a parte de medicação e reorganização, adaptação, enfim. E a terapia mesmo, quem faz, além do médico que pode fazer, somos nós e tem algumas fisioterapeutas que também faz. Gente, vamos começar da forma mais tradicional, né? Explicando ou definindo aqui para o nosso telespectador o que é a labirintite. Bom, já que eu estou com essa palavra aí, na verdade a labirintite seria um termo que caiu na boca do povo e ficou a coisa assim, mais conhecida, né? Na verdade a labirintite é até uma entidade, uma doença, na verdade seria a inflamação do labirinto, que raramente acontece, geralmente uma infecção do ouvido que passa para o ouvido interno, que é onde se encontra o labirinto. Então o termo correto de se falar é labirintopatia. Então a pessoa tem uma labirintopatia. Melhor dizer labirintite. Mas o que a gente vê também com frequência é, eu estou com um labirinto. Na verdade, nós temos dois labirintos, né? Um em cada ouvido, que são estruturas do ouvido interno. Então, cada um de nós tem dois labirintos. Então, na verdade, o correto acaba ficando labirintite, a gente até... sim, está com labirintite, aí emenda ali, mas... No popular, todo mundo entende, né? Se falar labirintopatia... Labirintopatia vai pensar que é outra doença, vai ficar apavorado, né? De repente a gente vai ficar apavorado pensando que é uma coisa assim, mais grave mesmo, essa coisa toda. E tem cura a labirintite? Todas. É difícil a gente afirmar que com tanta segurança, né? Na verdade, a base da abordagem no paciente tonto ou com labirintite, né? É você definir o que a gente chama de primeiro de um diagnóstico. Então você tem que definir, o que a gente define primeiro é um topo diagnóstico. Onde é o problema? É no labirinto mesmo? É no nervo, depois do labirinto? É no tronco cerebral, ou seja, uma alteração neurológica? Então, isso é uma certa obrigação do médico de dar esse diagnóstico. Primeiro, o topo diagnóstico. E o segundo é buscar as causas, porque raramente o labirinto tem problemas. Ele não tem doença específica dele. Então, na verdade, são alterações encontradas no corpo, quer dizer, no organismo, que estão ali agredindo o labirinto, quer dizer, o ouvido interno. E aí repercute com os sintomas. Na verdade, a gente pode até afirmar que, eu gosto de falar até isso, até que se prove o contrário, o que está causando esse problema no labirinto é o que está errado no organismo. Então, você tem que buscar a causa. E aí que acaba sendo interessante, porque você é obrigado a dar um diagnóstico. É obrigado a descobrir depois disso o que está levando a essa agressão do labirinto. E aí entra toda uma equipe multidisciplinar, porque se chegar à conclusão que é um erro alimentar,
e que, na verdade, tem uma frequência muito grande disso, aí, nutricionista, não tenha dúvida que vai fazer um papel muito importante. E aí, nessa avaliação, a gente conta também com a fono, com outros profissionais para se chegar a esse diagnóstico. Às vezes você tem necessidade de fazer exames de sangue completo, ou fazer um exame por imagens, quer dizer, uma ressonância magnética, mas a intenção toda, e primeira, é definir onde está sendo a agressão e o que está levando a essa agressão. Então, na verdade, eu não vou dizer que eu gosto que a pessoa fique tonta. Geralmente vem tonteira, são 3 sintomas. Tonteira, um abafado no ouvido, quer dizer, como se fosse uma diminuição da audição, com essa sensação da serra, né? E mais um zumbido. Então, esses 3 sintomas são sintomas frequentes. Mas, quando aparece ele, é sinal de que existe alguma coisa errada com o organismo. Então, a coisa já está mais ou menos feia, né? Já devia ter olhado um pouco às antes, vezes ele pode não? ser um fator de alerta. Como ele é muito sensível, o órgão, qualquer coisa pode agredi-lo, vai agredir primeiro ele. Então, a gente tem esse outro lado que é interessante. A pessoa tem algum desses sintomas que são relacionados ao labirinto, é um alerta de que tem que se cuidar. E aí sim ela vai procurar um otorrino, às vezes, inicialmente, mas a gente sabe que ela vai ter que fazer um check-up. Então ela vai ter que ir no cardiologista, vai ter no clínico, fazer uma avaliação, toda uma abordagem. Então é bom ter sintomas de labirinto, de certa forma sim. Se você vê que está errado, atenção, se né? descobre Pra primeiro chamar. antes de ser uma coisa mais grave. Então ele vai sentir primeiro, então, opa, tem alguma coisa errada, tem que fazer meu check-up. Então, nesse sentido. E assim, quais são as sequelas? Não sei se essa é a melhor palavra para a gente usar, mas o que a labirintite pode causar no indivíduo, né? É uma inflamação, mas a gente está vendo, né? Envolve uma multiplicidade de profissionais no tratamento, mas o que ela pode causar? Porque se de repente a gente não ligar, passou, ficou meio tonto, passou, etc., vai passando, e a gente não cuida, onde é que isso leva? O que isso pode causar? É muito complicado. A gente, na verdade, trabalha muito como coadjuvante. Sim. Vindo um paciente tonto, ele às vezes fica inválido, né? Ele não consegue trabalhar, porque se é uma tonteira rápida e passou, ótimo, vamos avaliar, vamos dar uma olhada onde que está o problema disso, né? Que está acontecendo, acometendo essa pessoa. Mas se de fato está sendo frequente, constante, ele vai ter que tomar uma atitude, né? A atitude, de repente, é uma mudança, assim, de alimentação, é uma adaptação a essa nova estrutura, porque você imagina, você está tonta, mais de 1 minuto por dia, né? Naquele momento você fica completamente tonta, você não pode dirigir, aí você fica enjoada, né? A gente teve até o caso aí agora há pouco de uma menina que veio pedir socorro aqui para o Romeu, porque ela está tonta, ela está sem cor, ela não consegue fazer as coisas que ela precisa fazer. E, de repente, o brigadeiro é um problema na vida da menina. Vamos falar do brigadeiro aí, que as mulheres adoram. Então, de repente, assim, se não tem, de fato, nada metabólico, nada que esteja ligado à alimentação, vai ser só uma questão de readaptação aí de umas estruturas de dentro do canal semicircular, que está no lugar errado, enfim, a gente vai e reposiciona isso. Parece que a gente é mágico, que a gente é curandeiro, né? Que, de repente, em 2 sessões, 3 sessões, a gente coloca a pessoa para andar. Se for só essa questão, é mágica, perfeito, pode acontecer de novo, tal, a pessoa já sabe qual é o caminho das pedras. Mas tem coisas muito sérias, né? Dentro dessa questão do dia a dia. A pessoa pode ficar, de fato, deprime, porque não tem mais nada para fazer, e enfim. Então, um bom diagnóstico é extremamente necessário. Eu acho extremamente importante de fato ser um bom médico para saber o que fazer, porque de repente... E para onde vai enviar essa pessoa, né? Como é que vai indicar? Porque ele é orientador, né, Gabriela? Exatamente. Ele que vai orientar onde que a pessoa vai ter indicar. que ir. E a gente tem que ter uma série de exames dentro de um consultório para a gente saber exatamente qual é a localização, porque a gente tem que mandar para ele um diagnóstico correto. Isso pode ter, de repente, um tumor no nervo auditivo. E aí, na hora que você pega uma coisa que pode ser, ele vai, de repente, mandar fazer um exame de imagem para ter certeza. E é o que a gente estava conversando, né? De repente, não precisa nada disso. Com um bom olho clínico, ele já tem certeza do que vai ser e a gente faz só uma comprovação. Então, eu acho, complicado. Luísa, que você está tocando num ponto assim também muito importante mesmo, porque é natural do ser humano. Enquanto a gente está incomodado com alguma coisa, a gente quer tirar o incômodo, né? Então, eu estou tonta, eu estou com zumbido, eu estou com náusea, etc. Eu quero cuidar disso.
passou. Dá um muitas remedinho, vezes, dá um dá um remedinho aí, remedinho qualquer, né? Então, passou, a gente tem a tendência a não cuidar. Ninguém quer aqui, ninguém maníaco, né? Todo, ai meu Deus, preocupado, fiquei tonta, já vou morrer. Não é nada disso. Mas a importância da gente cuidar da causa, Sim. da gente avaliar. Estou tendo, foi uma tontura uma vez? Eu também faço teve isso. duas, teve cuida, três. não sei o que, tá legal, passou. Mas começou a ter isso com mais frequência, tem que cuidar, tem que procurar, tem que identificar a causa. Vou deixar você falar agora não, porque eu já tenho que fazer um intervalo, o pessoal já está me cobrando ali, e se eu não parar, eles param por mim. Então eu prefiro parar para ficar bem na foto, tá bom? Intervalo, voltamos já já. Cabeça pra cima. Pois é, você pediu e hoje a gente está aqui com uma equipe especial, especialista mesmo em labirintite, para trazer informações para você, tirar todas as suas dúvidas e ajudar você que talvez conviva com esse problema, mas está preocupado e quer cuidar. E realmente tem que cuidar. Gente, me chama a atenção, assim, efetivamente, o quanto se fala pouco da labirintite, né? E essa questão de serem pouquíssimos os dados oficiais, não se pesquisa, não se tem um foco. Por que isso, hein? Acho que talvez as pessoas tratem isso como a gente estava falando, sobre uma tonteirazinha, não se vai à causa do problema. E como a gente estava brincando sobre o brigadeiro, a gente tem uma das principais causas desse processo de tontura, é excesso de açúcar, né? Então a gente vê a alimentação saudável tendo 3 pilares aí que são quebrados. E aí a gente vê os processos de labirintite se aumentando. Excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de cafeína, tudo isso leva a um quadro de labirintite. Né? Então, você ajustando isso tudo, que a gente vai levar a uma alimentação saudável, isso também gera um bem-estar também para a labirintite. Então, as pessoas hoje comem em excesso açúcar, deixam intervalos muito grandes entre as refeições, isso também piora muito esse controle da glicose, que o labirinto é ávido por glicose, só que ela tem que estar sempre constante, de um nível adequado. Quando essa pessoa come esse doce em excesso, brigadeiro, chocolate ou um doce em si, a gente tem essas oscilações muito drásticas, né? Sobe muita glicose, depois de 2 horas a gente tem um outro hormônio subindo aí, que é a insulina, que fica doida para botar essa glicose para dentro aí da circulação e não consegue muitas vezes. Então, essa desregulação causa também esse processo de labirintite. Então, muitas das vezes a gente recebe esse paciente com uma alimentação totalmente errada e quando a gente adequa isso, o processo de labirintite melhora. Né? Então, como eu estava falando, eu também faço às vezes umas mágicazinhas de paciente. Em uma semana está se sentindo muito melhor, o que você fez? Não, você só está comendo direito. De 3 em 3 horas, comendo o alimento certo, né? Sem aumento dessa insulina aí que vai causar esse bem-estar aí incrível. Eu acho que você está trazendo uma culpa para o brigadeiro que ele não tem. Vamos lá, ele é muito gostoso. Não dá para ser um brigadeiro diário, sem criar uma Umzinho rotina. diário, pode? Não, Umzinho, não. Vamos deixar para as festinhas, final de semana, tá com a família, a gente deixa o docinho, a exceção. Eu sempre falo para os pacientes, criar rotina em comer doce é sempre ruim para tudo, né? A gente não pode criar essa rotina, o docinho tem que ser uma coisa esporádica. Isso aí a gente consegue ter uma vida saudável. É incrível como uma educação alimentar é difícil, Sim, né? é muito difícil. Muito difícil. Fato é que na hora que a gente entra nessa rotina, que a gente consegue chegar lá, fica fácil, fica fluido, né? Mas até chegar a uma alimentação... Começar, hoje eu estava falando com uma paciente cedo, antes do programa, e a gente comentando que ela falou, eu não consegui começar ainda. Eu falei, mas quando você começar, você vai ver que é mais fácil. Todo um processo é difícil, né? Mas quando você começa a se sentir melhor, esse processo te ajuda a levar para frente. Aguentar o cheirinho da linguicinha, aguentar o cheirinho do brigadeiro, do chocolate, e resistir, do não sei o quê. Sem resistir sofrer. aí sem sofrer. Com certeza. Doutor Romeu, qual é a relação entre labirintite e esses mecanismos de equilíbrio do corpo da gente? Em termos de provocar ou no tratamento em si? De provocar mesmo, né? Porque é essa coisa, a labirintite, uma das coisas que ela faz é causar o desequilíbrio, né? As
As pessoas já falam assim, fica aí em pé, como é que é? Se esses desequilibrou... Tem muitos testes simples e que você consegue enxergar a função ali do labirinto. Na verdade, o labirinto, como eu disse, é um órgão muito sensível. A gente pode, e eu sempre gosto de dizer isso, que eu considero um órgão mais sensível que a gente tem. Então, na verdade, ele sofre as influências de tudo que está errado. Então, por exemplo, e a gente consegue definir, o principal é você tirar uma coisa ruim que possa ter. E é uma coisa interessante, porque o sintoma pequeno, frustro, uma pequena tonteira, ela é mais preocupante do que aquela tonteira que roda tudo. Por quê? Por exemplo, se você tem uma lesão, um tumor no nervo, você vai provocar uma irritação gradativa e a pessoa vai se acostumar. Teve uma tonturinha hoje, não teve depois, aí vai uma coisa pequenininha, não chama atenção. Né? Se ela tem uma crise de vomitar, de rodar tudo, ela vai procurar ajuda e vai parar no hospital fácil. Então, quando o primeiro passo a gente enxergar o problema, se é uma tontura muito forte, o médico vai ficar mais tranquilo. Porque a gente sabe que o labirinto está envolvido e dificilmente tem sintomas específicos para cada doença neurológica e tudo, mas você, que faz parte da nossa bateria de investigação, excluir o problema neurológico, mas você fica tranquilo com um sintoma mais intenso e a tonteira que roda, ela acaba sendo uma característica do labirinto. Pode até ser um problema neurológico pequeno, mas no geral é um problema periférico. E você tem sintomas outros aí, que entra quando você define que é um problema do labirinto, você tem também até por faixa etária. Então a criança é mais comum ter isso, esse tipo de problema que leva à tonteira. O adolescente, o adulto jovem, geralmente ela é associado à alimentação, quer dizer, ele come muito açúcar e a gente faz uma coisa típica, que você faz uma hipoglicemia reativa. Você come açúcar hoje, você explode, o pâncreas libera a insulina tira o açúcar do sangue e joga para as células, que é a função dela. E aí o que acontece no sangue? Né? Fica com baixa, faz uma hipoglicemia. Aí te dá a tonteirazinha, né? Aí o que faz com o cérebro lá? Tá faltando açúcar. Aí vai lá e come de novo. Mas, então a pessoa vira um ciclo, né? Por isso que a pessoa fala assim, eu não consigo parar de comer açúcar. Né? Tem muito essa queixa também. Eu não vou conseguir parar de comer o açúcar. Porque você tem essa reação em ciclo, o organismo pede, exatamente, né? Você se sente mal sem o açúcar. Porque né? de repente você para, o dia seguinte você não tem mais vontade de comer, né? Não é aquela necessidade. Exatamente. A gente disse até uma semana sem comer, né? Pra você ver isso na prática. Isso na prática é muito legal. Uma semana sem açúcar nenhum, ela passa a não ter vontade. Essa avidez passa, você quebra o ciclo, né? O corpo entende que você não vai dar mais aquele açúcar regular, ele começa a entrar num platô mais normal de glicose e você passa pelo brigadeiro e passa sem. Passa sem. Né? Deixa só para situações sem sofrimento. Verdade. Então, olha só, a gente já falou, né? É uma doença que ela dá em qualquer idade. Crianças, jovens, adultos, velhos, ela não tem barreira nenhuma, né? O que você falou 3 itens, né, que são provocadores, que é o açúcar o sal e a cafeína. O que mais que pode provocar? Existem outros fatores que podem provocar a labirintite ou estresse é um fator? Ansiedade, estresse. Com certeza. Coisas bem nítidas, né? Na verdade, são inúmeras coisas, né? Porque se tudo pode provocar uma irritação do labirinto, então, até que se prove o contrário, o que está alterado no organismo é a causa. Então, você pode ter alterações metabólicas, que é esse açúcar, o problema de tireoide, alterações, anemia, aí são alterações vasculares, que é pressão alta, pressão baixa, déficits circulatórios. Aí você vê, a faixa etária ajuda muito a gente a procurar a causa. Então, na pessoa idosa, o que provavelmente tem? A coluna cervical está envolvida, sim, com uma grande frequência. Vícios posturais. Você tem um déficit circulatório. A pessoa, com a idade, a gente vai enrijecendo os vasos, diminui o fluxo sanguíneo. Então, você começa a ter mais deficiência de bombeamento, quer dizer, alterações cardiovasculares. Então, a criança mais nova, a gente pensaria em malformações, né? Leva um pouco mais de preocupação, porque você tem que ver se tem alguma coisa de genética, ali, de malformação, estrutura, tumores. Se preocupa um pouco com isso. Mas, no entanto, está muito associado, que a gente acaba vendo na maioria, com a alimentação. Com a alimentação também. Acaba tudo
centralizando muito na alimentação, que você tem uma criança que hoje em dia come mal, você tem um adolescente que come mal e um adulto que come mal. Antigamente você tinha aquela mãe que obrigava a gente a comer, não vai sair da mesa enquanto comia os legumes, as verduras. Hoje em dia a mãe está tão corrida, come um lá sanduichinho, qualquer batata coisa frita, vai embora e vai a qualquer embora. momento. Então né? você tem em todas as faixas etárias o erro alimentar constante. Né? Esse que é o problema. E essa questão que o senhor falou, sintomas diferentes em idades diferentes. Numa criança, por exemplo, quais são os sintomas? Só para a gente tentar posicionar se eles são diferentes, para chamar a atenção aí da mamãe, da família de um modo geral. Então, né, você, inicialmente, um bebê, por exemplo, pode ter um déficit do labirinto e apresentar alguns sintomas? Sim. Ele vai enjoar com vômitos, ele vai ter uma postura, às vezes, da cabeça inclinada para o lado, que é deficitário do labirinto. Então, um bebezinho, se é possível, você faz alguns testes ali, você consegue identificar isso. A criança, geralmente, numa idade um pouquinho maior, já é estabanada, é aquela que derruba as coisas. Atropela tudo. Falta de equilíbrio. Então, já é um sintoma. Muitas vezes a criança fala que está com uma dor aqui na barriga. Na verdade, é um enjoo. Ela não sabe referir. A barriga está ruim, está super enjoada. E você, então, acaba. A cinetose, que é aquela enjoo, um movimento, que normalmente andando de carro, a criança enjoa muito, às vezes está envolvido com uma imaturidade do sistema labiríntico. Aí o tratamento seria exercícios, ou a natação, que é bom para trabalhar esse movimento todo do corpo. E coisa que faz a pessoa se adaptar aos movimentos. Então, aí você vai vendo por faixa. Adolescente e adulto jovem, vamos dizer assim, que a grande maioria, se não o grande vilão, é a alimentação. Alimentação. Porque você tem essa hipoglicemia, você faz a pressão cair se você não se alimenta, fica em jejum prolongado. Aí se associa no adulto uma hipertensão também, que os vasos ficam mais contraídos, você não tem o fluxo também normal de sangue, então não chega tanto nutriente a esse labirinto, também piora. Então você pega aquele caso de que a pessoa faz tudo errado, né? Come mal, é hipertenso, às vezes diabético, então todo esse conjunto aí leva ao problema. E tem as questões ortopédicas também, né? As coisas de cervical e a falta de mobilidade, aí começa a ter também a falta de circulação nessa região cervical também. Enfim, tem uma série de questões aí que também são complicadas. Falta de exercício físico, né? Sim. A falta de mobilidade Falta de articular. padrão de saúde, né? O pessoal está, no geral, eles estão se cuidando muito mal, né? Então, e que é a grande dificuldade no tratamento. Vocês devem ter dificuldade. Você fazer a pessoa parar, tem que mudar a vida, tem que mudar essa história. Aí, atividade física, alimentação é o básico, né? Se cuidar, né? A labirintite, ela pode ser hereditária? Na verdade, é comum essa queixa, que a pessoa fala, minha mãe tinha, minha avó tinha labirintite, mas na verdade só se tivesse uma má formação igual. Existem algumas doenças que a gente hoje até não tem conhecimento tanto, a doença de Meniere, tanto dita aí, que é uma hipertensão dentro dos líquidos do ouvido, e que tem outras pessoas da família, só que a gente não sabe a causa ainda. Né? Então não dá para se culpar a genética. Existem perdas auditivas, que acaba com comprometimento de perdas da função do ouvido interno, que aí são surdez genéticas. Aí você tem hoje se define até em estudo genético que tem aquele gene específico ali que pega a linhagem, a família ali, e aí você tem essa evolução. Mas em termos de problemas de labirinto, a gente não pode culpar a genética. A gente tem que culpar os maus tratos que se fazem mesmo no corpo. E a gente faz com as nossas genéticas. É verdade. E apesar dela acometer qualquer pessoa, em qualquer idade, existe algum grupo de risco? Basta estar vivo para ter, né? O grupo de risco. O grupo de risco é o ser humano. Acho que a gente não consegue delimitar muito isso, não. Porque acho que é o conjunto, né, de fatores. Talvez o que mais importa, porque se você já definiu o diagnóstico e tudo, o que a gente passa a tentar resolver é o tratamento, né? E aí a questão de tem cura ou não tem? Tem cura, só que você tem que tirar o que está causando. Então você tem a dificuldade de chegar a definição do que é, você sabe que é um problema mesmo, mas não sabe o que está causando, você tem que buscar essa informação. Aí necessita exames, necessita várias coisas para você, que às vezes a população não tem acesso, às vezes você não tem
essa dificuldade de chegar a esse diagnóstico. E o tratamento em si é outro problema, muitas vezes. Porque você tem que fazer ela mudar, tem que convencer o nutricionista, ensinar como... Exatamente. Tem que mudar a atitude, né? Você tem que mudar a atitude inteira da pessoa. Né? De repente, ela tem que fazer... Assim, no caso da cinetose, é bacana que a gente vê que algumas pessoas adultas ainda têm essa questão de se não está dirigindo, ela está enjoando. E existem tratamentos para esse tipo de tontura, que é você passar por isso. E eu quero saber dessa história aí, porque eu sou assim. Então, nas viagens mais longas, eu gosto de ir dirigindo, sim. Pronto, está resolvido. Porque está resolvido, não tem problema nenhum. No banco do carona, na frente ainda bacana, mas no banco de trás, se eu não tomar remédio, é enjoo certo. Mas a gente vai fazer mais um intervalozinho agora e a gente volta para conversar basicamente sobre tratamentos, tá? Vamos focar no próximo bloco. Intervalo. Cabeça pra cima. E aí, você, como eu, já identificou que você pode ter algum problema de labirintite? Porque eu acho que esse negócio do enjoo no carro é mortal para mim, realmente mortal para mim, uma dificuldade. Às vezes a minha irmã, a gente viaja, ônibus, etc., ela lê... viagem, ônibus, avião, etc. Ela lê à vontade tudo. Eu nem posso imaginar. Se eu começar a ler, Já viu. que começa a me dar um bolo no estômago. Isso pode ser labirintite. Não precisa me diagnosticar aqui, não. Quero não. Mas é uma coisa muito simples. Se você faz são exercícios que você faz normalmente em casa e vai no consultório por um tempo. É engraçado que, de repente, você se rearruma, você se reorganiza. Porque essa visão lateral, sem um foco na frente, acaba atrapalhando essa questão toda aí de equilíbrio. E aí dá enjoo, dá mal-estar. Por isso que é importante você estar dirigindo, então você está na frente, porque você vai focando, né? Você dá sempre um foco único. Mas esses movimentos laterais, ou então você está aqui com um movimento aqui do lado... Na paisagem, ela faz o estímulo ocular, isso é o estímulo labirinto. Então, eu sei que vocês já falaram um monte de coisas sobre o tratamento, mas se a gente focar a questão da alimentação, como é que a alimentação ela pode de fato influenciar não só a questão aí da regulação de açúcar, etc., mas como é que ela pode de fato influenciar? Vamos lá, um quadro muito típico que a gente tem é a pessoa sair de casa sem tomar café da manhã. Né? Então, ela faz basicamente 2 refeições por dia. Ela não toma café da manhã, ela almoça ao meio-dia e janta às 7. Então, você tem intervalos muito grandes que dificulta a regularização dessa glicose e a chegada da glicose também no labirinto. Então, esse é o ponto principal, a falta de regularidade, que é importante. Se eu tomar café da manhã, fazer um lanche no meio dessa manhã, almoçar, um lanche da tarde, o jantar, e se você for dormir muito tarde, que é o hábito que muita gente tem, fazer uma ceia, né? Uma ceia com baixa carga de glicose, né, de açúcar. Então, vai comer uma castanha, vai comer uma coisa mais tranquila, um chazinho sem açúcar, uma coisa tranquila para você dormir bem. Tem gente que não gosta de dormir com a barriga vazia, né? Então, essa regularidade alimentar é algo primordial, tanto para quem tem labirintite, como a pessoa, né, viver de uma forma mais saudável. O excesso de açúcar que a gente tanto falou, né, então começar o dia com pão integral, ao invés de um pãozinho branco, pão francês. Deixa o final de semana um pouquinho mais, né, livre e vamos comer no dia a dia o pãozinho integral, uma fruta, se você conseguir colocar alguma fibra em cima dessa fruta, uma farinha de linhaça, uma semente de chia, uma canela, que ajuda muito nesse controle também da glicemia, vai ajudar bastante. Levar um lanchinho no meio da manhã e da tarde com castanha, uma fruta seca, fazer um almoço típico do brasileiro, que é um almoço com arroz e feijão, uma proteína de boa qualidade, uma salada, né? Em vez de colocar um arroz com massa, olhou o empadão e quer comer o empadão também, faz aquela misturada completa, também é ruim. Fazer um prato típico do brasileiro, que a gente vai bem, e fazer um jantar também parecido. Tentar jantar um pouco mais cedo, eu sei que hoje em dia é difícil, a gente chega muito tarde do trabalho, é mais complicado. Mas se chegar muito tarde, tomar uma sopa, sempre comer alguma coisa, não fazer um jantar de lanche também, né? Que muita gente faz, eu não janto, eu lancho. Isso também dificulta também esse controle, você acaba não tendo nutriente importante desse horário de jantar para a sua vida normal, alimentar e saudável, né?
Outra coisa é o excesso de sal que a gente estava falando. As pessoas têm o hábito hoje em dia de colocar sal em tudo. Então, tem uma bela salada e pega o saleiro e começa, né? E eu sempre pergunto para o paciente, mas você sabe quando você coloca? Não, é só uma pitadinha. Mas uma pitadinha, para mim, às vezes, é um pitadão, né? E para ele está tão acostumado com esse paladar que vai ficando cada vez mais salgado, porque você vai acostumando com esse paladar salgado, então cada vez você aumenta mais a quantidade, é muito prejudicial. E muitas vezes você pode substituir, nem usar sal, usar outros temperos, né? De variados, eles vão... orégano, manjericão, isso vão dar sabor e você sabor nem vai perceber a questão do sal. Exatamente. Então, as pessoas terem essa outra visão é super importante também. É interessante só porque a gente atende, e uma das coisas que a gente tenta identificar como médico, ali atendendo o paciente, tentando resolver aquele fator agudo, né, a tonteira, além de você dar medicações, às vezes necessárias, que é para inibir o labirinto e a pessoa compensar, você fala assim, não, mas você tem que melhorar a alimentação, tirar isso. Aí quando você vê, a pessoa fala assim, mas eu me alimento tão bem. Aí você fala assim, você se alimenta bem. Aí você vê que ela não está numa situação parecendo que se alimenta bem. E aí você fala assim, não, mas você tem que fazer. Aí quando eu comecei a entender que ela falou, mas como tem que fazer? Aí você, não, você tem que fazer isso, aí de 3 em 3 horas. Aí você começa a ter. Aí você, não, você precisa de um profissional. Exatamente. Você vê com tantos detalhes que tem que ser. Cada uma coisa tão individual de cada pessoa. As pessoas têm, leigamente, já sabem, uma alimentação saudável, já tem uma coisa na cabeça que é totalmente diferente do que realmente precisa ter, né? É verdade. Então, acho que o profissional nessa hora, com os outros, né, a equipe multidisciplinar, interage muito para resolver esse momento do paciente, que é um momento muito incômodo, como a gente está vendo. E o estilo de vida mais moderno, ele empurra a gente para uma alimentação menos saudável, com certeza, né? mais rápida, né? Mais rápida, você mastiga menos, você come ali correndo, né? Não tem... Eu detesto comer e muitas vezes eliminei, né? O pessoal aqui diz que eu não como, mas não é verdade. O meu formato é diferenciado, né? Mas porque eu detesto essa história de comer correndo, sabia? Comida para mim, comer para mim é um ritual. Então, se eu tiver que comer correndo, eu prefiro não comer. Prefiro comer uma coisinha rápida, tomar, né, até um café, alguma coisa assim. Mas para passar aquele momento e ter a refeição mais forte no início e no final do dia e passar o dia de uma forma mais espaçada e... Se eu não posso sentar e tal. Mas é importante, esse momento é importante da refeição, sentar, de uma postura também, né? Legal e mastigar bastante, né? Com certeza. A gente não vai entrar nisso não, senão a gente vai fazer outro programa, mas tem até aí alguém que fala que tem uma quantidade de vezes que você tem que mastigar, não chega a esse exagero não, não chega a esse exagero de jeito nenhum. Luísa, quando é que as pessoas chegam para você dentro desse quadro, né, de labirintite? Quando é que elas chegam para você, com que tipo de problema e como é que a fonoaudiologia, né, a reabilitação oral, que é de motricidade oral, que é o seu trabalho, podem ajudar em pacientes? Bom, na verdade, normalmente o paciente vem encaminhado por um médico. É difícil alguém chegar para uma fonoaudióloga e falar, olha, eu estou tonta, eu quero que você cuide de mim. Eu não vou cuidar sem uma... Na verdade, eu sou sempre o apoio do médico, num primeiro momento com relação aos exames. Né? Depois, a gente vai mandar esse paciente de novo para o médico. Esses exames têm que ser exames muito bem feitos. O médico tem que ter uma confiança no profissional absurda, porque... não adianta eu chegar e fazer um exame rápido em você, um exame de 10 minutos, onde eu coloco água quente, água fria na orelha, eu vejo o olho mexer, né, que faz aquele nistagmo. Eu tenho que dar um laudo para você realmente tranquilo, para você pegar o laudo e falar assim, não, realmente ela está com esse tipo de problema, assim, assim, assim. Então tem que ter uma confiança e um trabalho mútuo entre médico e o fonoaudiólogo muito bacana. Até a gente estava conversando, tem uns profissionais que a gente acaba vendo que mandam sempre para determinado profissional, porque você sabe exatamente qual é o bate-bola deles, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Quando um paciente chega, não adianta eu chegar também e fazer um exame rápido, inespecífico, ou seja, chegou uma criança de 5 anos de idade para fazer um exame, é diferente o tempo dele, o tempo do exame, a resposta que ele dá é muito diferente de uma senhora de 60 anos. A gente faz exames comportamentais também.
né, de equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, e de repente uma senhora não consegue ficar de pé sozinha. Os movimentos dela vão ser movimentos mais lentos. Então a gente tem que ter uma paciência, uma calma, uma tranquilidade e saber que cada um é um ser individual, né? E a gente ter uma tranquilidade para fazer os exames todos que têm que ser feitos e mandar para o médico com certeza absoluta do que a gente está fazendo, né? Esse é um primeiro momento. O momento da reabilitação é um momento assim, se o médico não resolve, muitos médicos conseguem resolver isso dentro do consultório, né? Eles já fazem uma readaptação do sistema todo dentro do próprio consultório, que a pessoa sai bem, ou então mandam para a gente fazer uma reabilitação. E essa reabilitação, às vezes, é uma adequação mesmo dessa coisa do equilíbrio. Às vezes a pessoa já vem medicada, então ela tem que... Enfim, a gente vai fazer toda uma avaliação e depois uma reeducação e uma terapia de acordo com o que a gente conversar com o médico. Às vezes esse trabalho é feito uma vez por semana no consultório ou na própria casa do paciente, quando ele não consegue sair de casa, porque está muito tonto. E a gente vai vendo que de fato isso tem cura, ele vai melhorando, ele vai se adequando e os exercícios têm que ser feitos em casa também para essa habituação, né? Agora sempre com apoio e tranquilidade do médico. Perfeito. A gente já vai caminhar para o nosso último intervalo. Quando a gente voltar, eu ainda quero saber aqui do Dr. Romeu quanto tempo que pode durar uma crise de labirintite, o que a gente faz no momento de crise, né? Nós vamos para o intervalo, mas antes disso eu tenho um recadinho para você, que você vai ver agora. E quando a gente vai voltar com boa música, como você já sabe que é hábito aqui do Cabeça para Cima. A gente vai voltar com o Silas Lima. Mas primeiro, veja aí o meu recadinho. Vamos lá. Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307 e torne-se um consultor. Rinode, 20 anos fazendo sua vida melhor. Conte as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Escolhi para ti um caminho melhor. Escolhi para ti um caminho sobre modo melhor.
escolhi para ti um caminho melhor. O Senhor já nos deu um caminho melhor. O Senhor já nos deu um caminho sobremodo melhor, para andar bem erguido, um coração limpo, um novo caminho nos deu. O Senhor já nos deu um caminho melhor. No seu amor, justiça e paz me doou. Não mais esse mundo meu coração aprisionou. O Senhor já me deu um caminho melhor. Ai, que delícia! Que delícia! Que louvor maravilhoso, Silas. Obrigado por estar aqui. Puxa vida, muitíssimo obrigada a você, né? Queria fazer, posso tomar uma hora de novo do programa só com o Silas aqui, ouvindo música dele? Porque é uma delícia, realmente é algo que assim nos eleva, nos coloca na presença do Senhor. Que Deus abençoe o seu trabalho. Tá, obrigado Tá pela bom? oportunidade de estar aqui partilhando essa coisa de contar as bênçãos, as coisas boas É e saber isso que aí. Deus sempre tem um caminho melhor para nós. É verdade, é verdade. Você disse aí, né? Deus quer que a gente esteja sempre bem. Você disse com outras palavras, mas você falou que Ele quer a gente sempre de cabeça para cima. Com certeza. Eu volto já contigo, tá bom, querido? Queridos, é isso aí. Doutor, eu ainda quero que o senhor responda essa última pergunta para mim, aproveitando esse restinho de tempo, né? Quanto tempo pode durar uma crise? O que é que a gente faz nesse momento? Então, a crise, o momento agudo, né, da crise, o ideal é você tentar inibir quer dizer, melhorar os sintomas rápido. Então, a gente usa muito benzodiazepínico, que é tipo um calmante, que na verdade tem ação de inibitória do labirinto e consegue amenizar aquele fator e relaxar a musculatura. Então, na crise. E mais um antiemético, né? Medicações que você possam diminuir a náusea, o vômito. Então, são medicações sintomáticas. O tratamento, não existe um tratamento, um remédio que tem que tomar para a vida toda. Existe um tratamento para tirar da crise e uma medicação para melhorar um pouco a circulação, tentar melhorar enquanto se tira os fatores. Então, o mais importante do tratamento, e que, se eu deixar essa mensagem já é maravilhoso, quer dizer, cada pessoa é diferente de uma outra, um remédio que uma pessoa bom para uma pessoa, possivelmente não vai ser boa para outra. Todo remédio tem efeito colateral, então a gente usa com o mínimo possível naquele momento de crise e depois tenta buscar a causa e aí sim remover a causa, você vai ter cura total. Senão você vai tomar um remédio e todos os remédios são para sintomas. Ele melhora a pessoa, mas não vai estar tratando nada. Verdade. Então você não é para o remédio importante no tratamento. Tem que cuidar. E quando for para o tratamento, não pode abandonar, né? Aquilo que o senhor estava dizendo aqui. O pessoal vai e não se mantém Pode lá. abandonar, mas vai voltar. Mas vai voltar a ter problema e não é isso que nenhum de vocês quer. Né? Exatamente. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. O seu tchau para o nosso telespectador. Obrigada, gente. Até logo. Você. Vamos lá, vamos comer um pouquinho melhor, porque a gente ajuda e a alimentação em si ajuda na qualidade de vida, na longevidade. Vamos comer um pouquinho melhor. Isso aí vai viver melhor também, né? Tonteira, o tonto, é uma situação. Basta a pessoa querer, ela resolve. Então, tem tratamento, cuida-se. Né? Essa é a mensagem, a gente tem que se cuidar.
Tá aí, mensagem está dada, agora depende de você. Fiquem com as informações e façam bom uso dela. Muitíssimo obrigada. A presença e participação de vocês é fundamental para a gente. E deixo vocês com essa belíssima música com louvor do Silas Lima. Paz. Se alguma coisa boa nisto pensai, se alguma coisa boa nisto falai, se alguma coisa boa fazei. Se alguma coisa boa nisto pensai, se alguma coisa boa nisto falai, se alguma coisa boa fazei. Rolando as pedras no caminho, derrubando o muro na cidade entrar. Toma posse de tudo e só confiar e desfrutar.